Filme de Caratinga vem aí. Tudo que é sólido já está saindo do forno. E a gente vai saber todas as informações sobre os bastidores e também sobre a pré-estreia que todo mundo está querendo saber. Você vai conferir agora com exclusividade aqui pelo Diário de Caratinga, nesse bate-papo com o diretor Márcio Heleno e também com o João Coelho, que fez a colorização do filme. Sejam bem-vindos conosco. Obrigado, Lenine. Obrigado. A gente vai querer saber um pouco aí sobre todo esse processo. Tivemos as gravações, até para as pessoas entenderem também, né? Depois que são feitas as gravações, aí que vai para o estúdio, na hora de finalizar o filme, e aí são muitas etapas em qual nós estamos neste momento. Então, eu vou começar aqui, né, agradecer o convite para a gente estar aqui, assim, o Diário é grande parceiro nosso, e eu vou falar, assim, no geral, e depois vamos falar um pouquinho da colorização, né, que é a última etapa que a gente está nela, mas assim que a gente terminou as gravações, assim, é um processo bem longo, né, essa questão da pós-produção, né, e porque assim, aí todo filme ele é dividido em algumas etapas, né, pré-produção, produção, pós-produção e distribuição, né? Que é que a gente vai estar entrando nela, terminando, a gente vai entrar nela, né? Que é distribuição para festival, distribuição para sala de cinema, plataforma de streaming, né? Mas nessa atual que a gente está, e isso foi um processo bem longo, a gente divide em duas partes, né? Que é a pós-produção de vídeo e a pós-produção de áudio. Então o filme ficou um bom tempo, né? A gente começa ali na montagem, que é assim que realmente foi um processo bem complexo. Quem assistir vai ver que é um filme bem dinâmico. Ele não é um filme, né, os meus curtas geralmente eles eram mais contemplativos, né, com planos mais longos. Esse não, esse ele é o ritmo, ele é, né, João, assim, na Bem montagem dinâmico, né? o João editor junto comigo. E assim, o ritmo dele ele é um ritmo mais acelerado, né? E assim, então foi desafiador porque o que acontece? Quando você vai fazer um filme que ele é mais com planos mais lentos, né, com você não tem um ritmo tão frenético. Vou dizer que é mais simples de montar, de editar, mas ao mesmo tempo você tem um. Demora um pouco menos. E esse não, assim, quando você tem que ir lá. Tem uma cena específica, né, que a gente acha que é uma das melhores cenas, né, João? Que é uma cena que tem no início, inclusive eh, que tem o Humberto Martins, né, o Redfish, no filme. A gente fez 20 versões, tipo umas 20 versões, assim, Nossa, 20. Editava, da não. mesma Umas cena. 20 versões, né? As 20 versões. Aí a gente vai Até editava. chegar ali na versão. Pá, não é muito bom, velho. Que você emociona. Tem um momento que você emociona. Você mesmo, você está assistindo isso, a gente como editor, você olha assim, não. Aí você começa a mostrar para os outros também. Tipo, você tem que mostrar, Sim. porque você fica tão envolvido no processo que às vezes você não consegue ter dimensão ali da cena. Mas você começa a mostrar, aí você começa a ver a reação e ver como é que fica e tal. Mas essa cena foi desafiadora, porque, assim, e tem um detalhe que quando você está montando, né, aí você tem, assim, às vezes você tem grandes atuações, assim, de todos os atores e tal, e às vezes você tem que cortar por causa do ritmo da cena. Então nem tudo que grava entra. Não. E dói a gente, às vezes você corta. Corta bastante coisa, viu? É, Bastante. é. E você tem dói, né, João? Às vezes você tem que tirar um negócio que você gosta, tipo assim, às vezes você. Aí você gravou tal, vai lá, tem que tirar. Tem uma atuação de uma atriz aqui, até da região mesmo, assim, foi elogiada pelo Humberto e tal, que a gente, assim, a atuação dela é um espetáculo. Assim, mas a gente teve que reduzir por causa do ritmo. E não Sabe? quer dizer que tá ruim. Não quer dizer, entendeu? Tipo assim, que às vezes você tem um ritmo do filme, e às vezes você faz, não, eu vou sacrificar o filme por causa é, da atuação, não. Eu vou, sabe? Porque tem que ter um ritmo. O ritmo ele é muito importante. Então, às vezes você tem que fazer algumas decisões que são sacrifícios. Mas esse processo de montagem, a gente começou ele, né? Assim que a gente tem uma pausa, né? Que é no começo do ano passado. Porque foi assim, foi muito intenso, as gravações são muito intensas, né? Foram difíceis, foram desafiadoras, porque a gente tinha um tempo específico para rodar e o cronograma ele era muito específico. Por quê? A gente tinha, a gente tinha um profissional que ia trazer, por exemplo, as armas cenográficas. Ele ia ficar 10 dias. Ou seja, a gente tinha que casar a agenda foram 70 atores, né? Então, o pessoal que veio de fora, muita gente fora. Você tinha que casar as agendas e tal. Então, peraí, se eu só vou rodar o filme em 20 dias, e eu tenho 10 dias que eu vou ter lá os profissionais, né, de VFX, de VFX não, de efeitos especiais, né, e o pessoal das armas, eu preciso ter todo um cronograma muito específico. Então, assim, foi puxado, muito puxado, muito puxado. Eu saí assim.
Você tem que estar dormindo, tipo assim, 3 horas. Exaustão mesmo. Exaustão, sai exausto. Então, não só eu, todo mundo, né, na verdade. Foi difícil. Mas, por quê? Porque, tipo assim, a gente tem um orçamento ali que ele era, entre aspas, limitado. Mas quando o pessoal assistiu o filme, eu pensei, não, isso não parece que eu estou sozinho, isso aqui tá, sabe, tá muito acima do que o orçamento foi gasto. Então, acaba que assim, a galera toda se doou para fazer um negócio bom. Mas aí a gente terminou e passou uns dias, né, e começamos aí esse processo de pós de montagem, porque se não tiver a montagem, né, que durou aí 60 dias, né, 60, 70 por aí, se eu não tiver a montagem, eu não consigo passar para o pessoal do som e nem para a colorização, sabe? Então, assim, aí foi a primeira montagem. Logo em seguida, o pessoal do som assumiu, né? Porque a gente passou para o pessoal do som. E, enquanto isso, a gente ficou, né, aguardando e tal, já fazendo alguns estudos em relação, né, à estrutura estética do filme. Mas esse processo de pós-produção do som foi um processo, assim, bem complexo também. Porque como o filme ele é muito dinâmico, e a gente conheceu quem fez a pós-produção, quem supervisionou a pós-produção foi o Pedro Coelho, inclusive trabalhou em grandes filmes, né? Assim, muitos filmes assim, que tem na Netflix, o cara profissional super gabaritado. Ele e mais uma equipe de umas 5 pessoas, né? Porque você pensa, por exemplo, pode estar aqui, o João acabou de tomar a água, colocou aqui, às vezes, quando você está gravando, você tem uma borrachinha aqui embaixo para não fazer o barulho do copo. Depois, o profissional lá, que chama profissional de Foley, quando bate, ele coloca outro som. Piso. É piso, né? Tem uma cena muito interessante lá no filme que, que é quando o Rafa tá descendo a escada. E nisso, a pessoa olha ele descendo a escada e acha que realmente é o barulho dele descendo a escada, mas não é. É tudo pós-produção. Interessante. Fora. Tudo na pós-produção. Detalhes, né? Detalhes. Detalhes. E tinha, né, João, aquela cena também, a cena que tá ligada do apartamento também, que a cena foi bem desafiadora, porque a cena é toda guiada por áudio. Então, assim, aí tem uma cena que tem um casal que começa a brigar, subindo as escadas, e tem um pessoal dentro do apartamento. Não vou dar spoiler, né? Vou dar spoiler. Um mini spoiler. Mas aí o pessoal, assim, aí toda a cena é guiada pelo áudio. Então, assim, o trabalho, o pessoal foi bem complexo. Bem complexo. Tem que fazer tudo, tem que fazer, tipo assim, então, tudo reproduzir de novo. Tipo assim, isso som de roupa, sabe? Cabelo, mão no Talher, mão no cabelo. cabelo, tipo assim, é tudo reproduzido. Então o trabalho do pessoal foi bem complexo. O Então Pedro fez demorou. um trabalho excelente. Trabalho excelente Ele, mesmo. ele é bom, ele é bom. Que a gente vai muito pela audição também, né? Sensorial, né? Sim. E a gente fez algumas reuniões, né, assim, questões estéticas, e ele ficou muito feliz que eu falei com ele, seu Pedro, ó, sei que você tem liberdade pra gente fazer isso aqui. Porque geralmente quando alguns filmes, né, você pega. O Brasil tem muita estrutura de trabalhar com os filmes, assim, com um certo realismo, né? E aí, assim, eu tava com algumas referências e falei assim, não, eu quero um negócio. Não precisa ser tão realista assim. Eu quero um pouco mais de liberdade na criação dos sons, né? Por exemplo, tem uma cena lá que tem tipo um barulho de missa, né? E a cara assim, Nossa, foi bom demais. Então, assim, aí ele teve muita liberdade para fazer, sabe? E acaba que isso gera um impacto, né? Um sonoro. E aí a gente teve essa etapa que durou bastante tempo, né? Assim, que foi complexa, que foi assim, bem desafiadora. E ela durou até assim, mais ou menos janeiro, uma coisa do tipo, janeiro desse ano. Assim, deveria ter terminado, a previsão para a gente terminar era setembro, só que a gente teve uns contratempos que Sempre tem, né? sempre tem, que acontece, né? Tipo assim, eu separei, tive as questões pessoais também. E aí, assim, isso tudo impacta. Então, assim, aí a gente tem um certo atraso nesse processo de pós-produção, mas que está dentro do cronograma da própria Secult, né? Que, assim, que a gente tem um prazo para prestar conta. E, assim, a gente como é que eu vou te falar? A gente se permitiu, né? Até porque o filme tivesse uma qualidade, para que as pessoas Sim. assistissem, né? A gente não podia sacrificar essa questão, então a gente acabou falando, não, eu conversei com o Pedro, não, Pedro, vamos segurar, terminando aí em janeiro, tá top, mas foi uma questão mais assim, nossa, daqui mesmo e tal, e ele entendeu super tranquilo, e o som ficou pronto, aí agora a gente está nesse processo de cor, né, João? Aí o João vai explicar. Explica para nós aí, o que é colorização? O pessoal está assistindo, o que é colorização? Vai lá. Então, primeiramente, queria dizer que foi uma honra participar da montagem da colorização desse filme, né?
que a montagem é uma etapa muito importante na pós-produção, né? Eu pude participar com ele, né? Foi um prazer imenso participar. Da colorização, o que eu poderia falar para vocês? É uma etapa muito importante, né? A colorização do filme é uma etapa muito importante. O que acontece? No filme, as cenas são gravadas em S-Log. O que é o S-Log? O S-Log é uma imagem lavada, que você consegue captar na câmera para você conseguir converter para Rec. 709 no programa. Aí você consegue ter imagem. Você praticamente lava a imagem para conseguir corrigir no programa. Então, eu acho que é uma etapa muito importante, onde você faz, né? Aí tem a estética do filme, que foi inspirada no Joias Brutas. O Joias Brutas é uma referência grande, não sei se vocês já viram, mas o Joias também. Já assistiu Joias Brutas? Então, conta Teve uma grande referência dançando, né? do Joias Brutas aí, que ele queria essa estética. Eu tô buscando, né? Aproximar o máximo possível, né? Lógico também com as inspirações do filme, né? E eu tô buscando sempre fazer o máximo nessa correção de cor, que tá muito legal. Acho que aproximadamente daqui uns 10 dias essa correção tá pronta. E vai ficar muito incrível. É, cara, são de detalhes mesmo pra esse filme tá pronto. Esse vai ser um sucesso. Ah, tá quase, né? Aí, Márcia, queria saber de você também, sem dar muito spoiler, mas a cena mais difícil que vocês gravaram. A cena mais difícil? Ah, com certeza foi uma cena que a gente gravou na fazenda. Nossa, essa cena foi impactante, assim, foi difícil pra todo mundo. Porque, assim, primeiro que a gente tinha 3 diários pra gravar, né? Como eu falei no início, assim, foi muito desafiador, porque a galera começou a ficar esgotada, porque a gente tinha o cronograma era muito arrochado, né? Era muito tempo de trabalho. E a gente teria essas 3 diárias. Só que a gente olhou e falou assim: não, peraí, a gente pode fazer o seguinte: hoje a gente tem as 3 diárias, o pessoal se esgota, o pessoal vai. Daqui a pouco o pessoal tá Vai ao desmaiando, extremo. tá exausto. A gente pode reduzir para uma. Reduzir para uma. E dar 2 dias de descanso pra galera. A gente fez isso, deu 2 dias de descanso pra galera. E acabou tendo que reduzir a cena. A gente reduziu, a gente fez uma redução no roteiro. Aí o que eu fiz? Tive 2 dias de descanso, eu descansei. O que eu fiz? Fui lá no roteiro. Reescrevi o roteiro, assim. Ou seja, todo mundo descansou e você não descansou. E passei pro Humberto. E vazei pro Humberto, né? O roteiro. Aí ele falou assim: tá, vamos mudar o roteiro, vai, tá. E beleza, tranquilo. Só que a cena é muito pesada, assim. É muito, assim, a cena violenta. E ela, assim, eu gosto mais da cena como ela ficou depois, nesse novo formato, com a diária só, uns 3 dias que a gente ia fazer. Ela é muito impactante. Ela é muito impactante. E pra você ter ideia, a gente gravando assim, o Humberto chegou e falou pra mim assim: cara, o que você tá assistindo? Você escreveu isso por quê, cara? E assim, o pessoal chorava, N. 7. Chorava. Assistindo a cena. E o Humberto falou assim, cara, ele ficou assim, ficou extremamente comovido pra fazer. É porque a cena ela é difícil. Sabe, ela é difícil, foi Mas, né? difícil. Foi difícil. Aí, assim, você tava gravando, eu tava me sentindo, caramba, o que eu tô fazendo? E olhando pro lado assim, um monte de gente chorando, meu Deus do céu, velho. Eu mesmo tempo me julgando, mas essa cena é muito, foi muito forte, cara. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, o processo artístico é isso, sabe? O pessoal. E assim, acaba que no final. Ah, beleza, a cena é pesada, mas ela assim, ela é digerível, é tranquila e tal. Mas o processo de gravação foi muito difícil. Essa foi. Porque a gente teve essas circunstâncias, né? De ter ali o. Inclusive foi a cena que eu te falei antes, que a gente. Eu já estava gravando ainda. Tava não, mas você comentou. É a cena que a gente fez 20 versões dela. Foram 20 versões. É tão difícil esse pessoal processo de montagem, porque nós fizemos 20 versões. Eu fiz uma, não gostei. Não gostei. Daí mostrava, não. Aí você chega na vigésima, assim, me senti impactado. Mas que eu vi, mostrava pro pessoal falava, nossa, sabe? Então aí eu falei, não, agora. Tá ok, né? Ficou bom, né? Ficou bom demais. Ficou bom. E entrou muito improviso também no Total. Meu processo de direção é tudo voltado para improviso, né? Então, assim, eu lembro que assim, a Bia e o André Regal, que corre isso junto comigo, que foi meu segundo assistente na direção, e a Bia, que foi preparador de elenco, eles, assim, o pessoal de Caratinga que participou, eles tiveram um processo intenso de preparação, de curso mesmo. A Bia deu curso para todo mundo, tipo assim, a cidade de Deus, sabe? Tipo assim, o pessoal foi formado,
Porque tinha gente ali que nunca tinha tido contato, né? Nunca tinha tido Zero, contato. né? E quando você assiste, fala assim, nossa, sabe? O pessoal mandou bem demais. E foi assim, o pessoal recebeu certificado, foi um processo formativo, sabe? Pro pessoal. Foi um Pra curso todo mesmo mundo. ali pra. E teve um resultado legal, né, O mano? João também, ele tá na foto, também atuou também. Eu também atuei, eu fui Fez o cineasta. curso, fez o certificado. É, É. Mas foi assim, foi muito intenso. E aí, a Bia e o André, eles tiveram um papel muito importante assim. Eles chegavam assim, gente, fala esses negócios. Durante as aulas, né, durante esse processo de preparação, que eu falava assim, gente, prepara os atores, vamos começar a gravar daqui a pouco. Eu falei, gente, eu vou falar um negócio pra vocês, ó, esquece o roteiro. Esquece o roteiro. Com mais palavras da hora, vocês mais. Porque esse meu processo é muito assim, muito intuitivo e é muito voltado para o improviso. Sabe? Eu não gosto de. sim. Tanto que a gente estava assistindo em a cena do jantar, né, João? Aí tem um pessoal falando, aí, tipo assim, tem 4 pessoas na mesa. E ali eles estão conversando, aí tem um pessoal. As falas são truncadas, o pessoal do lado ficou doido, porque geralmente o que acontece? No filme faz assim: um fala, outro fala. Aquela pausa, né? Um fala. Só que fala. não, nessa cena aí foi diferente. Não, no filme todo, o filme é todo assim. É tipo assim, o pessoal, tipo assim, um falando em cima do outro. É isso. Entendeu? Aí o Oswaldo falava pra mim assim, o Oswaldinho, abraço Oswaldinho, esse grande abraço Oswaldinho, Rafinha, o Vini, do Sonho Máximo. Aí, é, aí o Oswaldinho falava assim, cara, peraí, eles vão falar um em cima do outro. Eu falei, Oswaldinho, vou dar um jeito aí que eles vão falar um em cima do outro. Tem que arrumar um jeito. E era assim, sabe, improviso total. Improviso o tempo todo. Essa cena mesmo aqui, que eu falei da Fazenda, assim, que foi, acho que foi a maior dificuldade que eu tive. Teve um momento que eu tava deitado na grama, assim, tava assim, o pessoal tava em pausa, resolveu os negócios lá pra começar a gravar. Eu deitei na grama, assim, a Bia chegou e falou, você tá bem? E eu tava deitado na grama, assim, lá no fundo, assim. Aí eu vi, falei, estou de boa. Mas naquele momento eu tava pensando, o que que eu vou olhar assim, tipo assim, 100 pessoas assim, falei assim, nossa, eu não sei nem como é que eu vou fazer essa cena ainda. Eu tava pensando como é que eu ia resolver a cena. Porque é improviso, sabe? Improviso total. E Improviso a cena real. ficou, a cena mais massa do filme. Ela faz Na minha opinião também. é a mais Achei massa. mais massa o É a filme. mais massa. E como que foi trabalhar com o Humberto Martins? O que ele trouxe diferente também para esse personagem? Então, ó, primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente, né, que a gente teve algumas reuniões online, é, foi lá no Casarão. E aí ele chegou pra mim, a gente tava assim, ela tava sendo uma base, né? O pessoal tava aí tinha um figurino, aí ele foi e chegou pra mim e falou assim: Ô Márcio, o que você acha dessa voz aqui para o rei do bicho? Essa voz aqui é ela. Fiquei preparando ela. E assim, ficou muito. E assim, eu achei muito, muito forte. Falei assim, eu acho que foi assim, um negócio, né, de tudo que ele fazia, eu falava assim, acho que a gente, assim, eu acho que em algum momento, assim, ele é tão bom, e assim, que eu não conseguia nem, acho que eu não precisava nem dirigir direito, tudo que ele fazia, eu falava assim, não, de vez em quando você fala, não, é bem que você fala mise-en-scène, o que é a mise-en-scène de você posicionar as pessoas na cena e tal, mas, cara, ele é bom demais, né? Ele é, assim, a honra mesmo trabalhar com aquele cara, porque ele, e assim, vocês vão assistir, vocês vão ver que é um personagem assim, extremamente diferente de tudo que ele já fez. De tudo que ele já fez. E ao mesmo tempo, teve um dia que a gente estava gravando aqui no Drink Night, o pessoal falava assim: isso não é Humberto Martins, não. Isso aí pegaram o senhor aqui da praça aqui e colocaram ele. Foi com Humberto Martins. Porque Algo diferente, né? porque você assiste assim, eu falei pro figurinista assim: olha, você dá uma volta na praça e vê o pessoal jogando baralho, vê o pessoal na praça, ele quer isso aqui. É um senhor comum, de chapéu, com a camisa aberta, sabe? Essas calças sociais assim. E é isso que eu quero pro personagem. É o personagem que ele é extremamente Mais caratinguense. bruto do filme, né? Mas ele é muito violento. Mais Ele é bruto. muito violento. É um personagem. Personagem muito bruto. É. Mas é isso, sabe? Tipo assim, foi uma honra trabalhar com o cara. E o pessoal, tipo assim, você chega no set muito generoso, sabe? Uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito dócil e que essa generosidade dele de trabalhar com os atores, assim, que eles estavam primeira experiência, né? É E isso que eu ele ia te perguntar, né? Que é interessante a gente é, colocar dentro do mesmo bolo aí. do Humberto Martins, talentos recém-descobertos, é, locais. exatamente. E foi aquele negócio assim, ele chegava com o pessoal e falava assim, gente, ele começava a conversar com o pessoal, ele fazia todo um trabalho. Aí, assim, você vê que o cara, assim, essa generosidade dele assim, se impacta, sabe? É, isso até para os atores mais experientes que você está, pô, você está trabalhando ali, poxa, Humberto, esse cara tem história assim que é bruta,
E a forma como ele se coloca em cena, a metodologia dele, tudo assim, sabe? É tudo é, muito específica, assim, muito poderosa, sabe? Assim. E com certeza assim, você tem métodos de atuação, né? Você tem métodos, você tem métodos de direção, você tem métodos de atuação. E ali era uma mistura danada, porque você tinha várias cabeças e muitas pessoas por exemplo, tinha uma cena que estava gravando ele, o pessoal do carro e tal, assim. E aí, enquanto o pessoal estava preparando, ele ficava conversando, né, com os atores ali aí, tipo assim, tinha o Juliano Mendes, por exemplo, que veio de Ouro Preto, já tinha trabalhado com o Berta, há muitos anos atrás. Ator bem experiente. E assim, mas aí tava o pessoal, tipo assim, em cima do carro, ele ficava conversando pra, tipo assim, sabe, pra deixar o pessoal tranquilo, pra ver, sabe? Ele é muito, Quebrar sabe? aquele gelo, né? Ele é muito. Nossa, tá difícil falar. É difícil, Ele é né? muito bom. É uma experiência massa. Mas, finalizando essa etapa da colorização, Aham. a gente chega então à questão da pré-estreia. Já vai estar Cara, pronto mas para tá chegar. afiantado. Primeira mão, né, João? Que dia, João? Fala aí. João, fala. 11 de maio. 11 de maio, no cinema. 11 de maio. E o detalhe, assim, né, Noemi, assim, infelizmente não vai ser uma pré-estreia, assim, que vai ser aberto, não é venda de ingresso, não é nada, a gente faz uma pré-estreia que a gente vai, né, exibir, vai ser para equipe técnica, E para elenco, né? convidados, né, tipo assim, vocês já estão convidados, já esperamos o diário lá. Estaremos lá. E, e assim, aí a gente vai ver como é que vai ficar, tipo assim, a princípio. Porque eu acho que a gente tem uma lotação, acho que são 200 cadeiras, assim, 200 cadeiras, aí a gente vai. A gente tem todos esses convidados. Se, dependendo do número de pessoas que confirmarem, né, assim, a gente vai ver direitinho, a partir disso, aí a gente pode, tipo assim, pensar na possibilidade de, opa, vamos abrir pra galera, né, ir assistir. Sim. Mas vai ser uma exibição só, vai ser, né, A gente entende a ansiedade aí das pessoas, isso. né? Mas Mas a 11 de maio a gente tem aí, assim, tão ansioso também, assim, pra assistir no telão, vai ser massa, né? Assim, todo mundo, é um encontro, né, da galera toda ali, porque foi assim, cada filme que você faz, você vai formando, assim, principalmente quando tem muita gente, você forma um família, sabe? Tipo assim, um negócio muito doido, porque todo mundo envolvido. você começa a conviver com a pessoa ali, tipo, todo dia, né? Tipo, a gente estava gravando em Patinga, lá na casa da Bruna Siqueira, que ela é Sim. influencer, ela tem uma casa muito massa lá, e E aí mandar um abraço até pra a Bruna, pro Rodrigo, eles são, não, gente, nossa, são muito massa. E aí a gente gravou lá e teve um dia que a gente tava ficando no hotel, aí, por exemplo, aí acabava a gravação, a gente tava lá, todo mundo tocando um violãozinho na praia, a Chazena do lado de fora e tal, essa negócio assim, sabe, fazer esse mesmo é um troço muito, gostoso, o pessoal, tipo assim, igual tomar cachaça, né, tipo, tipo assim, a pessoa começa a fazer, não quer mais. Sim. E aí também tem o processo de distribuição do filme, tem os festivais também, que vocês foram Isso. participar, né? Sim. Aí a gente tem essas etapas agora, né? Assim, às vezes as pessoas falam assim, a gente vai estar. O filme tá chegando como? A gente tem essa premiere, né? Porque pra matar a curiosidade, o filme tá pronto, gente. Vamos pro cinema assistir o filme em áudio 5.1, Vamos ver, colorido, bonito, tem top. sentir essa emoção. E aí, assim, né, que a gente vai ter esse primeiro momento. Logo em seguida, a gente tem. Eu não quis queimar a etapa dos festivais. Eu acho muito importante, porque assim, quando você vai distribuir o filme, se você chega na distribuidora e fala, não, vamos direto para a sala de cinema, né? A gente gostaria que isso acontecesse porque o sala de cinema, né, o plataforma de streaming, porque a gente quer tentar esses festivais. A gente tem alguns festivais, né, que a gente, internacionais e nacionais, que a gente tem uma agenda, e aí a gente quer ver o que vai dar. Né? A gente não dá para prever, né? É difícil, é um processo complicado, mas a gente quer para uns 6 meses aí tá nesse processo dos festivais de cinema. Aí, dependendo disso, aí, obviamente, que sendo positivo, que a gente não tem como prever, sendo positivo, a gente consegue uma distribuição melhor, sendo, né, não sendo, a gente uma distribuição X, então é muito relativo isso. Agora, que o filme tem potencial, tem. O filme tem potencial para chegar longe, a gente percebe que assim, por exemplo, eu sou cinéfilo, assim, eu assistindo, pô, é difícil eu assistir um filme e eu faço, nossa, gostei. Eu assisto o filme, meus filhos, mas eu só tô uma área muito grande nele, sabe? Eu gosto de assistir o filme, eu assisti assim,
O João ficou até tardão, mas, por exemplo, eu acordei cedinho hoje e tava assistindo o trabalho, assim, então tá bom. Bom, aí tem esse processo, aí depois da sala, da festivais, a nossa pretensão é ficar, dependendo do resultado, é ficar tipo de 6 a 8 meses nos festivais, né? E logo em seguida a gente, sala de cinema. Sala de cinema aí a gente espera, né? Que chega é, código do Brasil todo, né? Inclusive Caratinga, aí vai Então, vendo de para as pessoas ingresso. entenderem, por isso que não chega de Não imediato chega ao de grande imediato. público. É, Precisa exatamente, de... tá pronto. E a gente, assim, uma coisa que a gente já tem contato com várias distribuidoras, né? Distribuidoras grandes, inclusive. Né, até que o negócio do Rio de Janeiro, fui pro Rio de Janeiro ano passado e assim, a gente foi selecionado por algumas distribuidoras para conhecer o nosso projeto. E a gente tem aí, né, a perspectiva é boa em relação a isso. Só que, tipo assim, a gente também é aquele negócio, você vai vender, por exemplo, você tá com, sei lá, você vai abrir um negócio, você tem que ter um, por exemplo, você vai vender sei lá, um espetinho. Você vai vender esse espetinho por quanto? Ah, o espetinho é R$ 3. Aí você vai virar e falar assim, o cara, eu pago 50, não, pera, o espetinho é R$ 3. Então depende da carta que você está usando, tudo depende do que você está fazendo. Então o filme é uma coisa. Então, tipo assim, se o filme tem uma carreira legal, por exemplo, nos festivais, né? Obviamente a gente poderia estar, né, já negociando com a distribuidora agora, né, a partir dela, festival, então, mas a gente preferiu assumir essa etapa dos festivais para que a gente consiga negociar de forma mais legal, sabe? Mas a gente sabe que finalizando esse projeto, a mente não para, né? Não. Outros projetos podem surgir também, não? Já estão também aí no Ah, caminho, né? sim, a gente tá, com certeza, tá a gente tem um roteiro já que tá pronto, né, que é um projeto que já tá bem engatilhado, que é um roteiro do André Regal, que é o Gafanhoto, que é um filme é um folk horror, assim, é folk horror, né, fala em inglês aqui, folk horror, sei lá, tipo assim, é terror da roça que chama, tipo assim, a tradução seria essa, e misturado com ficção científica, então é um roteiro muito bom, só que é, a gente percebe que tipo, quando você pega assim, tradição do Brasil para fazer esse tipo de filme, assim, você vê que não tem muito filme de ficção científica, né? Então é mais difícil de aprovar. Então, porque hoje em dia, você vê que os filmes brasileiros são mais filmes de crime, de drama, né? Sim, São esse tipo então de filme que padrão. a gente tem essa tradição no Brasil. Comédia, enfim. E aí, a gente tá aí já está com o desenvolvimento de outros projetos, sabe? Já tem um outro, mais uns 2 roteiros já que a gente está, né, em processo de desenvolvimento. E aí, agora a gente está só esperando, sabe, tipo, sair desse olho do furacão para a gente já é, engatar outro projeto. Assim, a gente está muito ansioso porque você fica com saudade do set, você passa raiva, você não dorme, você fica assim, é um negócio muito difícil, mas depois que acaba, você fala, nossa, sabe, você sente falta. E aí a gente tem esses projetos, sabe, que a gente tá, tem esse Gafanhoto, tem um outro chamado Boi Manso e tem outro que está sem título ainda, né, que está em processo de desenvolvimento. Mas assim, um roteiro ele é bem viajado, né, que inclusive assim, comecei já a estruturar, né, esse projeto agora recentemente que eu quero fazer um filme assim, tipo, quase que um dossiê sobre narcisismo. Aí eu estou fazendo e é um tema assim bem Sim. interessante tipo assim, de se tratar. Mas é um roteiro sobre essa temática. Muito legal. E É. tem livro que pode virar filme, né? Falam por quê? Porque eu tô com um livro aqui, vamos fazer um merchanzinho Isso, exatamente. do nosso editor aqui, Posso nosso mandar, mostrar editor galera? aqui, Então, eu, Clube eu da acabei de Segunda pegar com o Zé Chance. Horta aqui. Clube da Segunda Chance. Olha, gente, eu acabei que eu falei com ele. Olha que isso aí irá filme. Quem sabe? Olha o título, gente. Clube da Segunda Chance. Bom, né, João? Bom, Bom, eu vou chegar aqui, vou demorar esse livro, vou chegar, eu vou começar a ler, porque assim, tô curioso, porque primeiro, eu vou mandar um abraço pro meu amigo Fernando Campos, que ele falou, rapaz, você tem que ler o livro do Zé Horta, bicho. Ai, Você tem que ler o livro do Zé Horta. E, gente, gente, dá um jeito de adquirir o livro do Zé Horta. Eu tô assim, com cheirinho de filme, tá? tá com cheirinho de filme. Isso aqui vai virar filme, gente. Eu tô sentindo que isso vai virar filme. Eu vou começar a ler, quem sabe, né? Vai ser fácil Não demais. é isso? Adaptação. Eu não Quem, fiz adaptação, olha aí. quem sabe na É a minha oportunidade. primeira adaptação. Não, pra você também que tá assistindo e gosta de escrever, é um caminho também pra chegar no É, audiovisual, né? Quem sabe, né? exatamente. Já que nós estamos formando aí atores, É, já que o pessoal está se mobilizando tanto aí nessa área, quem sabe não surgem novos talentos. É exatamente. massa, Isso é massa. bom demais, Noemi. Assim, se a gente perceber que a cidade é talentosa, o pessoal da cidade é talentoso demais, Noemi. Assim, eu tenho certeza que quando o pessoal assistir o filme, vai falar assim, nossa, gente, que isso, esse Caratinga
É massa, sabe? É massa porque você vê que a galera é muito talentosa, é muito bacana. Muito bacana. Então é isso, pessoal. Agradeço a participação de vocês. Tudo que é sólido tá vindo aí com tudo. Então, daqui a pouco tem Premiere. Vocês vão ter que aguardar um pouquinho aí o grande público aí. Nós já tá com um gostinho aí do que vem por aí, né, Exatamente. Márcio? É isso. Então é isso, pessoal. Compartilhe bastante este vídeo, mande para seus amigos. Vamos divulgar bastante aí tudo que é sólido, Caratinga.